Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que nesse momento esteja tudo bem com vocês. Sou o professor William II. Essa é a nossa quinta e última videoaula sobre o pacote anticrimes. Muito obrigado desde já pela sua companhia. Não é um tema tão simples, é um tema muito atual. A doutrina ainda está sendo construída, a jurisprudência já iniciou o rumo que vai tomar. Temos ali pelo menos um voto de 1 a 1 no que tange ao juiz das garantias. Já temos suspensões de alguns dispositivos que não só os artigos 3º A a 3º F. Por exemplo, o 28, a gente vai continuar falando de outros dispositivos suspensos. Hoje a gente sai do CPP, a gente continua um pouquinho no CPP, mas aí finalmente a gente sai para falar de outras legislações. Entendam, meus amigos, que inclusive para caber dentro daquele tempo que nós temos de mais ou menos ali 50 minutos, 1 hora, muita coisa eu vou citar apenas a letra de lei e eu pedi que vocês façam a leitura. Nesse tipo de situação nem é preguiça do professor, nem é correria, mas é porque muito disso vai ser resolvido com a simples leitura da lei. Não tem outra coisa ainda, não tem jurisprudência, não tem doutrina, não tem doutrina divergente. Então é basicamente ler e aplicar muito daquilo que nós chamamos de leis meramente procedimentais, como por exemplo a questão da cadeia de evidências, tá bom? Como vamos armazenar e proteger aquelas evidências que são colhidas, só a título de exemplo, tá bom? Sem mais delongas, feitas as devidas apresentações, vamos que a aula de hoje promete. Meus amigos, vamos lá, vamos começar com o nosso sétimo assunto. Sétimo, professor, a gente está começando a aula agora. Primeiro de todos, sou juiz de garantias, nós trabalhamos outros assuntos na segunda aula, e olha, a gente vai para mais de 20, acho que a gente termina em 25, 26 hoje, então vamos lá. Artigo 157, quando eu não disser a lei, pessoal, é porque é o CPP, tá bom? Então vamos lá. Descontaminação do julgado. O que é uma descontaminação do julgado, professor? Artigo 157, parágrafo 5º, foi inserido pelo pacote anticrime e diz que o juiz que conhecer do conteúdo da prova inadmissível, por exemplo, a prova ilícita, não poderá proferir sentença ou acórdão. E aí, professor? Suspenso. Por que, professor? É algo que aparentemente estaria ali no mesmo caminho do juiz das garantias, é só por isso? Não, pessoal, o argumento aqui de Fux vai um pouco além. Na verdade, esse mesmo dispositivo já tinha sido acrescentado com o parágrafo 4º do mesmo 157 do CPP e, pela mesma motivação, foi declarado inconstitucional. E que motivação é esse, professor? Pessoal, a gente mora no Brasil. Essa lei é brasileira. Sabe o que é que arriscava acontecer com esse tipo de situação? Advogado não estava gostando do procedimento do juiz, achava que ele tendia ali a uma condenação, tacava uma prova ilícita lá dentro, o juiz pegava o processo, examinava o indício de prova e opa, eita, foi mal, doutor, é ilícita essa prova, ó. O senhor não pode julgar mais não. Tchau. Professor, o senhor está partindo que a defesa vai agir de má fé. E o Ministério Público? Eu quero passar na prova do Ministério Público. Eu acredito no Ministério Público como custos legis, o protetor da lei. Mas, vamos lá. Será que a gente pode botar a mão no fogo por todo mundo no país e na associação? Pessoal, tem gente boa e gente ruim em todo canto. Infelizmente. E aí, professor? E aí que o pessoal do próprio Ministério Público podia ir lá, opa, eita, doutor, olha, essa interceptação telefônica aí a gente fez sem autorização judicial, olha. Tchau, doutor. Estão entendendo? Então, por esse tipo de situação, o artigo 157, que fala que o juiz que teve acesso à prova ilícita, a prova inadmissível, ele não poderá julgar, ele foi afastado. É claro, meus amigos, que
que o próprio juiz ele poderá declarar sua própria suspeição durante o processo. Então, existe uma possibilidade de se dar essa mesma garantia. Além do mais, pessoal, convenhamos, nós já teremos, se não for suspenso, o juiz das garantias. E a colheita dos indícios de provas vão acontecer via de regra ali. Quando eu passar para o juiz de instrução e julgamento, a chance disso acontecer vai continuar existindo, claro. Pode-se pedir diligências para acompanhar fatos novos, mas a tendência disso acontecer hoje é muito menor, tá bom? Então, vamos acompanhar. Não foi declarada inconstitucionalidade, só está suspenso, mas sim, um dispositivo com o mesmo teor, que foi o parágrafo 4º, que já tinha sido tentado em 2008, foi aprovado, mas aí houve o afastamento dele, tá bom? Na verdade, foi um veto do presidente da República. E aí, pessoal, então a justificativa, se ele for mantido, é garantir a imparcialidade do juiz que teve acesso àquela prova ilícita, tá bom? Além do mais, cadeia de custódia. Meus amigos, isso aqui eu só me lembro do tempo que eu assistia CSI, NCIS, esse tipo de coisa. Galera, vai lá, tem a cena do crime, aí a gente vê em filme aquelas fitas, cena do crime, não entrar, proibido o ingresso, aquele policial acompanhando ali quem entra e quem sai, só entra quem tem o devida autorização. Para que isso, professor? Cadeia de custódia, ela serve no nosso país para impedir depois a invalidação da própria prova. Então, o que é que acontece? O que é que acontecia muitas vezes com a questão do tráfico de drogas? Tinha uma batida policial ali, fechava 2, 3, 4 bocas, juntava toda a droga, e aí de repente um deles dizia, não, mas eu não vendia droga não, era açúcar, era leite em pó. Oxi. Prova que não era. Quem tem que provar que eu sou culpado é o Estado, o acusador, e não eu provar que eu sou inocente. Indúbio pro réu. E aí, pessoal, eu tinha misturado tudo aquilo. Quem é que ia dizer, não, esse pedaço aqui é o seu? Não, peraí, isso aqui pode ter sido outro cara e contaminou a minha evidência. A própria questão das armas do crime. Como é que o cidadão ia lá, o policial aprendia a arma, aquela arma passava por trocentas mãos, daqui a pouco alguém segurava na arma, deixava uma digital, e aí como é que eu vou saber que aquela digital foi acidentalmente ou é do criminoso? Coloca em risco, coloca em descrédito aquela prova que foi colhida, tá bom? Então, principalmente com o avançar da ciência, das tecnologias, foi criada por resolução, a resolução 82 de 2014 do Senasp, sim, lá em São Paulo, que na verdade São Paulo não, professor, que esse SP é de Segurança Pública, tá bom? Então, a Secretaria Nacional de Segurança Pública foi que fez, pessoal, foi que eles fizeram, criaram ali regramentos para manter a cadeia de custódia. Foi que o pacote anticrime fez, trouxe o artigo 158A por CPP para regrar finalmente por lei a questão da cadeia de custódia. Está aí o conceito. Cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Para quê, professor? Para dar confiabilidade àquela evidência, tá bom? Quando é que começa a cadeia de custódia, professor? Está lá no parágrafo 1º do 158, a partir da preservação da cena do crime. Daí eu dizer para vocês, lembrar dos tempos que eu assisti o famoso CSI, ou outros procedimentos policiais ou periciais. Ô, professor, cena do crime tá, o cidadão foi lá, matou o outro, o cidadão está morto, o vizinho ouviu, chamou a polícia foi lá, encontrou o cadáver. O que acontecia muitas vezes? Às vezes a própria mídia, o jornal já estava lá antes da polícia chegar. Não, opa, agora a gente vai isolar, só pode entrar pessoas controladas, não contaminar a cena, ninguém tocar, ninguém afastar nada, tá bom? Ou outros procedimentos policiais. Agora vamos supor que está tendo o blitz da lei seca. E aí
O cidadão está lá todo sujo de sangue, o policial que pediu, o agente de segurança que pediu que o outro parasse, encostasse perto, que ele saia do carro, abre o porta-mala, tem um corpo. Então, aquele corpo ali naquele veículo não é exatamente uma cena de crime, mas foi obtida pelo procedimento policial. Não é a cena do crime, porque via de regra, pelo conceito estrito, seria onde o crime aconteceu. Ali ele está com algumas outras evidências, tá bom? De quem é a responsabilidade, professor? Do agente público que reconheceu o potencial do indício da prova. Temos o conceito legítimo lá do parágrafo 3º do que é vestígio, e eu já excedi nossos 10 minutos. Volto no próximo bloco ainda com cadeia de custódia.